Mídia paulista simplesmente tá maluca. Tem muito vídeo na internet sobre a final do Campeonato Carioca, muito. Você já deve ter assistido muito vídeo, mas aqui africano flamenguista para vos mostrar. Mídia paulista completamente maluca. O Flamengo bateu o Fluminense. Você vai ver o desabafo do pilhado, do craque Neto, do Flávio Prado. Mas antes disso eu quero saber algo para vocês. O Felipe Luiz está jogando até hoje sem nunca ter colocado o Pedro. E o Tite dependia do Pedro. O Felipe Luiz, quando o Pedro voltar, tem que mudar todo o estilo de jogo do time. O Pedro vai alternar com o Juninho, porque a temporada é longa e o Flamengo tem elenco, tem equipa, mas também muitos jogadores vão sair em junho. Quero saber a tua opinião. O que é que vamos esperar depois da data FIFA? Porque aí oficialmente começa a temporada. Se liguem só nisso. E por favor, me ajudem a chegar aos 25 mil inscritos. Se inscreve. Vocês não gostam, pulam essa parte. Se não queres, não assiste o vídeo, você que sabe. Se inscreva aqui, africano flamenguista com vocês. Bora! 24 jogos de invencibilidade tem o Felipe Luiz. Tem que chamar atenção pro Léo Ortiz, que hoje é o melhor zagueiro em atividade no Brasil. Tem que chamar atenção para o Wesley, que infelizmente vai embora nessa janela, porque já tem várias propostas aí do exterior e que joga muita bola, tem que ser titular da seleção brasileira, na minha opinião. Tem que falar do Gerson e dessa vez tem que falar do Juninho, tá? O Juninho fez sua primeira grande partida pelo Flamengo, tá? Foi num jogo decisivo, ou seja, surpreende que o melhor jogo do Juninho até agora tenha sido num jogo tão complicado, onde ele entrou mudando a partida. Infelizmente, o árbitro não deixou, ele ser decisivo. Porque na bela jogada que ele fez no gol do Plata, que foi um absurdo o gol ser anulado, o Bruno Arleu, comediante, piadista, marcou uma falta ali, com a influência do VAR. Isso é o mais inacreditável. Um lance onde o árbitro não marcou, não foi nada, e aí tinha algum cidadão dentro do VAR, que graças a Deus eu nem sei quem era, quando aquele time fajuto do Tite no Flamengo ganhava jogo sem jogar nada, ficavam, o que interessa é o resultado. Deu no que deu. Aposta de trabalho, que quase foi eliminado pelo Palestinos na primeira fase, foi eliminado pelo fraco Peñarol no mata-mata, e tirou a possibilidade. Se fosse o Felipe Luiz, o treinador do Flamengo, eu tenho certeza que pelo menos na final o Flamengo chegava. Com esse jogo que o Felipe Luiz joga, com aquele grupo ridículo que o Flamengo pegou pela frente, pelo menos até o Botafogo. Pronto, semifinal. Até a semifinal chegava e chegava bem, só que o Botafogo também estava com um grande time. Aí ia ser de igual para igual. Agora, eu gosto de ver time jogar bem. Eu acho que o torcedor que fala, o que interessa é o resultado, que se dane, ele não gosta de se divertir com o futebol. Ele gosta só de ganhar. Agora, é bom demais ver esse Flamengo jogar, Piperno. O Flamengo cria chance o tempo inteiro. Ontem o Plata perdeu o gol cara a cara. Luiz Araújo perdeu o gol cara a cara. Fábio fez importantes defesas. E o Fluminense não fez nada. Basicamente, a mídia tá contente com 0-0, mas a mídia tá contente. Até isso, Piperno, foi assustador. Um time que precisava ganhar, que estava com a desvantagem e que não jogou futebol. Só o Flamengo buscou o gol ontem, Piperno. Mereceu muito a vitória que o Bruno Arleu tirou do Flamengo. Quer dizer, o Flamengo foi o time que mais cedeu jogadores aqui no futebol brasileiro para essa janela de data FIFA para as seleções, né? O Tite até convocou o Léo Ortiz para a seleção brasileira, isso que eu não entendi. Convocou, mandou comprar cada e não botava para jogar no Flamengo, né? Como eu também não entendi. Eu não entendi. O Flamengo, a gente tá falando Flamengo, viu, Tico? Contratou o jogador mais caro da sua história, foi lá e comprou e não botava para jogar também. Isso é má administração. O Felipe Luiz falou para ele, eu não conto com você tá atrás, que é um menino que foi pro Everton. Sim. Alcaraz. Essas coisas não batem, não precisa o treinador gostar ou não. Quando você faz uma operação, Flávio, o jogador mais caro da história do Flamengo, pode ser do Inter, do Grêmio, as instituições Fluminense, Corinthians, por que eu sou o mais caro da história e não me botam pra jogar? Você precisa colocar o cara pra ele ter malícia no futebol. Isso aí é hábito criado em condomínio. Sabe aquele negócio do cara que empina pipa no ventilador, né? Que usa lenço de 4 pontos quando faz frio, para não tomar sereno. Surfa em onda artificial. É isso mesmo, surfa em onda artificial. Esses caras assim. Então ele não tem malícia da bola. Você tem que ter malícia de bola. Isso aí é uma jogada. O jogador do Fluminense,
Ele faz a carga para desequilibrar o jogador do Flamengo, ok, faz parte da malícia do jogo, e comete a falta. É a arbitragem ruim do mesmo jeito. O juiz, é o que a gente fala sempre aqui. O juiz, todo time é prejudicado. É melhor prejudicar o Volta Redonda do que o Flamengo. O Flamengo foi bicampeão, Felipe Luiz, inacreditável esse menino, Copa do Brasil, agora aí sendo campeão também, carioca, mostrando a sua força como um treinador. Esse menino, ô Júnior, eu adoro você, mas se você empatar com a Colômbia aqui, se você perder para a Argentina, você vai cair, ele vai assumir a seleção brasileira, eu não tenho dúvida nenhuma. O Zico lá junto. Mano, vamos ainda ser sinceros por uma coisa. Eu não acho que o Felipe Luiz está pronto para ser treinador da seleção brasileira. Treinar o Flamengo e um time é muito diferente. Eu não acho, não acho. Olha lá, Zico, Gerson, Bruno Henrique, tá aí ó, Galinho, pô, Galinha é Galinha. A taça leva o nome do Zico. Isso. Galinha é demais, cara, o Zico ó, o concurso, o Wesley convocado, o Theo José hoje arrebentou, né? O Washington também, acho que foi o Ricardo Rocha também, que comentou, a Tirso também, lateral esquerdo, maravilhoso. Qual a ideia, Godoy, do Flamengo, não só no Carioca, mas também durante esse ano? Quem que tá com a gente? 70 mil pessoas, excepcional. Hoje, por exemplo, no jogo do Newcastle contra o Liverpool, tinha 90 mil pessoas em Wembley, coisa maravilhosa, né? Godoy, teve os 2 lances do gol. Para mim, o primeiro gol foi legal, eu carimbaria. Eu carimbava ele. Sim. O que você pode falar dos 2 gols pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui, que por sinal, parabéns ao Felipe Luiz, né? Você fala do dado que você falou pra mim aqui. 27 jogos. Tem 3 títulos com 27 jogos, né? Dá uma média Copa do Brasil, Supercopa e agora o Carioca. São 9 Tem a jogos. Taça Guanabara, que a gente não conta mais. Antigamente contava, né? Cada 9 jogos, um título. Mas o primeiro lance de gol do Flamengo, que foi anulada por falta, é um lance interessante porque agarrão dos dois lados. Tá. Se não fosse por Flamengo, ele talvez aí, ó, não marcaria. Porque tudo que acontece de duvidoso pro Flamengo, os caras falam, é porque é pro Flamengo. Mas não teve falta, teve? Não, o Ignacio tá fazendo a falta primeiro. Aí o Carlinhos segura. A hora que o Carlinhos cai, o Carlinhos segura a perna do. Olha lá, o braço do Carlinhos. Mas ele não faz falta, né? Quem faz primeiro é o Ignacio. Dá sim. Mesmo que a tecnologia seja operada pelo ser humano, manipulada pelo ser humano, é tecnologia. Se a linha tá ali, você vai discutir. Pra mim, os 2 gols foram legais, cara. O primeiro os 2 gols carimbavam. O primeiro é essa vontade absurda de acabar com. E mesmo assim não acabaram com o Flamengo. Um jogo de futebol, porque agora não é nem a discussão se houve falta no lance, é se tem falta no frame. Eles não passam nem o lance mais no VAR. Hoje mostrou claramente, né, enquanto a gente viu a transmissão aqui na Band, eles ficam passando o agarrão no meio do agarrão, para falar, olha, teve falta, mas não começa ali, começa quando a bola é alçada e os dois se abraçam e tal. Aí o Juninho, ele disputa com o jogador do Fluminense, mas não aconteceu rigorosamente. No segundo lance, aparece aquela linha que no Rio de Janeiro é mais... E nenhum técnico consegue resolver. E sem o Pedro, sem o Bruno Henrique, né, é evidente que não seria diferente. Com eles perde gols, imagina sem esses 2 jogadores. Mas era para ter vencido o jogo, né? A arbitragem anulou ridiculamente um gol do Plata, não conseguiu enxergar uma falta ali que se houvesse falta seria do Inácio, né? Mas não houve nada. Ele e o Juninho se embolaram ali, os braços, né? Braço na perna, braço no ombro, os 2 caíram, o jogador levantou e foi embora. Imagino até porque ele é um cara que jogava no Azerbaijão, e certamente lá no Azerbaijão não se marca esse tipo de falta, né? Acho que só no Brasil se marca falta e o VAR é acionado para esse tipo de jogada. Então ele se preocupou em jogar, levantou e foi embora com a bola, serviu o colega que fez o gol. O outro gol foi bem anulado, havia um impedimento na origem do lance, mas era para o Flamengo ter vencido o jogo. E agora, nos 12 últimos jogos, né, entre Flamengo e Fluminense, 1 vitória do Fluminense, 5 vitórias do Flamengo e 6 empates. Ou seja, aquela conversa que o Fluminense vencia e tal, o Flamengo, já falei isso antes, vou repetir. Entre 2021 e 2023, de fato, venceu 7 em 10 Fla-Flus. Mas isso já passou, já estamos em 25.
Nesses 2 últimos anos, isso mudou bastante. Ou seja, depois dos 4-1 na final de 2023, o Fluminense venceu uma vez o Flamengo, aqueles 2-0 com o Mano Menezes no Campeonato Brasileiro do ano passado. Depois disso, só foi essa vitória e ontem, novamente, o Flamengo levou a melhor. Era para ter vencido, repito, o jogo, mas ainda assim ficou com o título, melhor campanha. Foi melhor no cômputo geral da final. Acho que o Fluminense foi superior só no primeiro tempo do jogo da quarta-feira, né? Então, entendo que o Flamengo mereceu o título. Agora, se vai ser o time a ser batido, vai depender muito do que vai acontecer. A data FIFA já está aí chegando, né, Tironi? Ela já é um adversário grande do Flamengo. Quando machuca um jogador do Flamengo, o Dorival convoca outro, né? Machucou lá o Danilo, está machucado, ele convocou o Alexandre. E tem os estrangeiros também. Então, isso pode, evidentemente, pesar, e outros fatores podem pesar, a evolução das outras equipes. Palmeiras pode melhorar muito no campeonato, o Atlético Mineiro, enfim, várias equipes aí que podem, o Botafogo pode se reencontrar, a gente não sabe, e com isso, talvez a coisa não seja tão simples como pode parecer. O estadual não é, evidentemente, a régua ideal para medir, porque são adversários diferentes, campeonatos diferentes. Quem entregou e ainda vai precisar continuar entregando foi o De La Cruz. Para mim foi o cara que jogou bem. De La Cruz jogou bem no primeiro jogo, porque teve toda essa questão de lesão também que ele está tendo. Ele não... Evoluiu, exatamente. Não teve sequência. Foi interrompido algumas vezes na temporada passada. Nessa temporada também está sendo muito cobrado. E aí o Felipe Luiz até brincou, deu uma entrevista falando, ele vai me agradecer depois. Vai me agradecer que eu tô segurando, vou dar uma minutagem para ele depois. E intensidade, roubada de bola, trabalhando com as 2 pernas, tentando acelerar quando tem que acelerar, jogando curto quando tem que jogar curto, virando o jogo quando tem que virar, enfim. Eu acho que nessas 2 partidas de final mesmo, o De La Cruz cresceu muito de produção. O Arrascaeta no primeiro jogo ainda um pouco abaixo, né? Eu acho que o Arrascaeta... Tem que ver como vai ser a sequência da temporada do Arrascaeta, né? Porque geralmente ele não consegue jogar o ano todo. É isso que vem acontecendo com o Arrascaeta. Ele não consegue jogar o ano todo e, de determinado momento da temporada, ele já começa a ser um pouco preservado para entregar no final se o Flamengo chega nas finais de campeonato, de Copa do Brasil, enfim, Libertadores. Ele tem que jogar para matar. Então vamos ver como vai ser essa temporada. O Arrascaeta fez esse campeonato carioca como pré-temporada mesmo, né? O Felipe Luiz ali dosando, vendo como ele vai prosseguir durante a temporada. Vamos ver. Luiz Araújo foi mal hoje. Mas foi bem no campeonato carioca. Foi bem no campeonato. Isso. Aí, com a lesão os 2 jogos de titular, ele não foi bem. Ele não foi bem. E o Wesley, pra mim, cara, impressionante. Já agora, é realidade, jogador de seleção, mas mesmo assim com confiança, aí dá aquele passinho lá, é estiloso, o cara tá grandão, né? O Wesley, não sei se vai ser vendido ou não esse ano. Né? É uma difícil, posição... Eu acho difícil. Hoje ele é muito útil pro Flamengo. Eu acho difícil ele não ser vendido. Não ser vendido, né? Tem um super mundial, mas ele é um jogador com seleção brasileira, a visibilidade aumenta lá fora. É uma posição carente no futebol mundial, não é só o Brasil. O Flamengo foi claramente superior no Campeonato Carioca, isso não deixa dúvida, né? Mas tem alguma coisa, algo de eficiência ali na hora de concluir os lances, que ainda tem que ser um trabalho do Felipe Luiz, né? E ele falou que vai aproveitar até essa data FIFA, né? São 13 dias sem jogo. Mas também sem metade do elenco, né? É isso que eu ia falar. O ataque também todo. O Bruno Henrique saiu, aí teve o Bruno Henrique estava sendo destaque, o Cebolinha também se machucou, o próprio Luiz Araújo, em determinado momento, estava fora, ele foi mexendo. O Robozinho voltou e saiu. O Robozinho voltou e saiu Pedro também. Vai voltar. Eu acho que é isso. Acho que esse é o ponto principal, o Pedro. Você estava falando em relação ao Felipe Luiz logo no início, né? Que a gente teve que ir pro Pedro Henrique Torre. Acho que o peso do Felipe Luiz fica ainda maior por conta de quem ele substituiu. Foi o Tite, né? Ele substituiu o Tite no momento que o Tite perdeu o Pedro e ali acabou o que o Tite conseguia tirar dos jogadores. Porque o jogo do Tite era em função do Pedro. O Pedro era a referência no ataque. Então, sem o Pedro, o Tite teve muita dificuldade como extrair o ataque. A primeira coisa que o Felipe Luiz foi, não vai ser só um atacante não, vamos de dupla. Impressionante, bonito, mas não é muito bom ver o meu time a ser elogiado, o Flamengo do Felipe Luiz, mais uma vez a matar. Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal para mais valer, até o próximo vídeo e fui!